Fala turma boa, tudo bem pessoal? Questão de número 49 do CIS, segunda etapa desse ano de 2024. Vamos ler o enunciado. Para verificar se todos os resistores de um circuito estão funcionando corretamente, um eletricista afere com o auxílio do amperímetro a corrente elétrica que passa por uma região desse circuito, conforme representado na figura abaixo. Está aqui o nosso circuito elétrico. Bom, sabendo que os fios de ligação, o amperímetro e o gerador são ideais, o que significa isso, professor? Significa que esses elementos não possuem resistência elétrica. Caso todos os resistores estejam funcionando corretamente, o amperímetro medirá uma corrente elétrica de quantos ampere. Tá bom, pessoal? Importante salientar aqui que o amperímetro, que é esse elemento que aparece bem aqui no nosso circuito elétrico, ele é um elemento de circuito cuja função é medir valores de corrente elétrica. Tá legal? Não esqueçam jamais dessa ideia. Bom, o que nós temos basicamente aqui é o conteúdo de associação de resistores. Em um outro vídeo aqui no canal eu já fiz comentários rápidos. Nós podemos associar resistores em série ou em paralelo. Quando tu tem uma associação em que aparece juntas a série e paralelo, aí tu tem uma associação que a gente chama de associação mista. Tá legal? Então, não esqueçam, associação de resistores, série e paralelo apareceram as duas juntas, tu tem uma associação mista. Ok, professor, beleza. Então, nessa associação aqui, em específico dessa questão fornecida para a gente, nós temos aqui uma associação mista. Nós temos resistores que estão associados em série e resistores que estão associados em paralelo. Tá legal? Então, basicamente, nós temos o seguinte, pessoal. Bem aqui, ó, esse esse gerador elétrico irá lançar essa corrente elétrica nesse circuito elétrico, tá bom? Esse sentido da corrente elétrica, bem aqui, é conhecido como o sentido convencional da corrente elétrica. Aí o que ela vai fazer, né, professor? Ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai percorrer esse lado do circuito elétrico, passando pelos resistores de 40 e 40 ohms de resistência, tá bom? Depois ela vai passar aqui, ó, pelo amperímetro, tá bom? Dessa forma como nós estamos daqui desenhando. E quando ela chegar nessa região aqui do circuito elétrico, é muito importante que tu perceba o seguinte, ó. Nesse ponto bem aqui, nessa junção de fios bem aqui, a corrente elétrica vai ser dividida, tá legal? Esse ponto ele é conhecido como um nó do circuito elétrico, tá legal? Toda vez que nós temos um nó no circuito elétrico, é onde a corrente se divide ou onde ela se junta para sair com um valor maior do outro lado. Tá legal, pessoal? E uma coisa importante que vocês jamais podem esquecer é que toda vez que tivermos um nó em um circuito elétrico, é porque nesse ponto do circuito irá começar uma associação em paralelo. Beleza? Se tu olhar com mais atenção e carinho para esse circuito, tu vai perceber que bem aqui também existe um nó, nesse outro lado aqui também existe um outro nó, e mais aqui embaixo também existe um outro nó. Tá legal? E perceba uma outra coisa que é fundamental aqui nessa questão. Qual que é, professor? Bem aqui, ó. Se tu olhar para esses três resistores aqui de 60 ohms de resistência, cada um deles, tu vai perceber que eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, ou seja, eles estão associados em paralelo. Tá bom, pessoal? Então, eu vou até destacar isso aqui para vocês, ó. Vou colocar bem assim. Esses três resistores bem aqui, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Para deixar ainda mais claro, eu vou colocar dessa forma. Bem aqui nós temos um ponto de potencial que nós podemos chamar de A, aqui também ponto de potencial A e aqui ponto de potencial A. Se tu passa pelo resistor, ou seja, se tu caminha no circuito nesse sentido para cá, ó, se tu fizer esse movimento bem aqui assim, toda vez que tu passa pelo resistor, tu tem uma queda de potencial. Tá legal? Então quer dizer que do outro lado não pode ser potencial A. Exatamente. Então aqui eu vou colocar como se fosse um potencial B, aqui um potencial B e aqui um potencial B. Tá legal? Então tu percebe que os três resistores de 60 ohms
estão submetidos à mesma diferença de potencial. Eles estão associados de uma forma que a gente chama de associação em paralelo. Belezinha, pessoal? Isso aqui é bem importante na revisão de vocês para as provas de vestibulares, tá? E esses dois resistores bem aqui, ó, se tu olhar com atenção, por eles está passando a mesma corrente elétrica e ela não se dividiu. Ou seja, esses dois resistores aqui estão associados em série. Belezinha? Tudo bem? Ok, professor. Agora que a gente já sabe quais são os resistores associados em série e em paralelo, a gente vai partir para a resolução matemática. Tá legal? Bom, uma coisa também que já foi nos informado aqui no exercício é o seguinte: o gerador tem uma diferença de potencial de 100 volts. Então, todo esse circuito elétrico está sendo alimentado com uma DDP de 100 volts. O nosso objetivo é achar uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ó, é a corrente elétrica que vai passar aqui nesse amperímetro. E nós temos aqui na nossa associação vários resistores, ó. Tem várias resistências elétricas presentes na associação. Então nós temos DDP, resistências elétricas, e nós temos que encontrar uma corrente elétrica. Pessoal, não tem para onde correr. Tu vai ter que usar aqui, ó, a famosa primeira lei de Ohm, ou, né, o mundialmente conhecido URI. Tá legal? Então nós temos assim o seguinte, tá, pessoal? DDP é a multiplicação da resistência elétrica vezes a intensidade de corrente elétrica. Tá legal? Esse valor aqui de DDP nós já conhecemos para a associação, é 100 volts. O valor de corrente elétrica da associação é o que nós queremos determinar no exercício. E nós temos aqui várias resistências elétricas. Professor, qual delas que eu vou substituir aqui nesse R? Nenhuma delas. Tu tem que primeiro juntá-las em uma única resistência, conhecida como a resistência equivalente. Tá bom, pessoal? Então, antes de tu encontrar o valor da corrente elétrica que passa pelo amperímetro, tu precisa, antes disso, né, encontrar a famosa resistência equivalente, também conhecido como REC, né? Esse é um passo importantíssimo nessa resolução. Ok, professor, e como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte. Bom, nós temos uma associação mista, né? Temos aqui resistores associados em paralelo e em série. Primeiro nós vamos resolver a associação em paralelo, tá legal? Então, fazendo a associação em paralelo, nós vamos ter esse único resistor bem aqui, ó. É ele que vai sobrar dos três que estão associados em paralelo. Professor, qual que vai ser a resistência dele? Para descobrir a resistência dele, a gente faz o seguinte procedimento matemático. Como os três estão associados em paralelo, basta que eu pegue apenas uma única resistência, porque as três são iguais, e divida pela quantidade de resistores associados em paralelo, que são 3, né? Então quer dizer que a resistência que vai sobrar dos três resistores que estão associados em paralelo, ela tem o valor de 20 ohms. Belezinha, pessoal? Então esse resistor bem aqui, ó, ele agora tem uma resistência elétrica de 20 ohms. Beleza? E agora, olhando para a nossa associação, ó, ela vai ficar com essa cara bem aqui. Aí eu quero que tu perceba o seguinte agora. Ó. A corrente elétrica que o gerador lança no circuito é a mesma que passa por esses dois resistores e é a mesma que agora vai passar por esse resistor de 20 ohms de resistência. E ela em nenhum momento se divide, ou seja, esse circuito elétrico aqui, ó, ele não tem a presença de nós, ou seja, não vai ter resistores associados em paralelo. Esses três resistores bem aqui, ó, agora eles estão associados em série. Tá bom, pessoal? Então aqui, professor, nós temos uma associação em série. Exatamente. Vamos fazer essa associação em série, pessoal. Como é que vai ficar isso? Isso vai ficar assim, ó. Professor, como é que eu faço o cálculo da resistência para resistores associados em série? É só tu pegar as resistências e somá-las uma a uma. Então aqui tu tem 20 associado em série com 40 e outro 40. 20 mais 40 mais 40. Isso aqui vai resultar em 100, né, pessoal? 100 o que, professor? 100 ohms. Então quer dizer que agora esse resistor bem aqui, ó, o único que sobra, ele é o resistor de 100 ohms.
Ele é, pessoal, a nossa resistência equivalente da associação, tá bom? Era esse valor aqui que a gente estava atrás, ó, para poder finalizar esse exercício. Então agora tu tem o seguinte, ó, tu tem que determinar o valor dessa corrente elétrica bem aqui, da associação, sendo que tu já sabe a resistência equivalente e tu já conhece a diferença de potencial, tá legal? Então, para tu finalizar esse probleminha, ó, tu vai fazer o seguinte, tu vai utilizar o URI, né? Como nós já havíamos comentado. Então, como é que vai ficar essa resolução, professor? Vai ficar assim, eu vou passar a resistência equivalente para o primeiro membro dividindo, e vou deixar isolado do segundo membro a corrente elétrica. Como é que fica isso aqui, professor? Isso aqui fica assim, pessoal. DDP, que é a DDP da associação, é 100 volts, e a resistência equivalente de toda a associação, nós já vimos, também vale 100, só que 100 ohms, tá legal? Tudo isso aqui, ó, é igual à corrente elétrica que vai passar pelo amperímetro. Portanto, quanto que é o valor dessa corrente elétrica, né? 100 dividido por 100, isso vai resultar em 1 ampere. Beleza, pessoal? Verifica se está tudo certo aí, tá, gente? Deixa aí um comentário. Se vocês ficarem com dúvida em algum ponto, deixa eu colocar aqui um destaque e vamos voltar lá em cima no enunciado para verificar se nós temos essa opção. Tá legal? Deixa eu voltar bem aqui. Vamos verificar. Tá aqui, ó. O valor da corrente elétrica que passa pelo amperímetro vale 1 ampere. Qual que é esse gabarito? Gabarito é a letra A. Belezinha? Vou colocar aqui. Pessoal, se essa resolução te ajudou de alguma maneira a compreender melhor esse conteúdo, eu peço encarecidamente que você deixe o like no vídeo para ajudar o professor e vamos pensar em outra questão de física. Tamo junto, turma boa!